E o ozônio, além de ser um antioxidante, ele teria um papel de diminuir esse efeito, né? Ou um aporte maior de oxigênio. Como eu te disse, eu sei que no Brasil tem a Sociedade de Ozonoterapia, que tem um protocolo e que eles têm um papel informado, quer dizer, um consentimento informado. O paciente sabe que no Brasil, é só no Brasil e nos Estados Unidos que não pode usar, mas com a autorização do paciente pode ser usado. Mas a gente sabe assim que atletas na Alemanha, na Suíça, na França, na Espanha, na Rússia, em Cuba se usa como primeira terapia, até não só em articulação, mas em outras lesões se usa ozônio. Estou te perguntando como curiosidade, tem alguma experiência com ozônio? Não, assim, para te ser bem sincero, eu não conheço experiência com ozonoterapia em articulações. Tá? Eu nunca li nada a respeito disso em articulação que tivesse algum tipo de comprovação. Então, acho que pode em outras áreas de tecidos superficiais e tal funcionar muito bem, tá? Porque isso a gente já vê alguns resultados palpáveis, mas em articulação, com sinceridade, não conheço nada que possa me fazer pensar que isso funciona. Bom, então nós vamos de novo para o comercial, sou sempre eu que atrapalho eles, né? Mas nós já voltamos com mais dica para você, não sai daí. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Ah, filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Olha, o Dr. Pozzi fez um trabalho para você que é leigo, que normalmente a gente mostra aqui, né? E o telespectador sempre gosta muito quando é audiovisual. E o Pozzi fez uma montagem ali para você entender o que é uma artrose de joelho. Eu vou passar direto para ele, porque eu acho muito interessante, você vai entender como é que isso acontece.
Então eu gostaria de trazer ao telespectador uma visão do que é a artrose do joelho para que seja compreensível a todos. Isso aqui é um PowerPoint para quem é leigo, não é para médico, não. Então, obviamente, você já ouviu falar em nomes como osteoartrite, osteoartrose ou gonartrose. Tudo significa exatamente a mesma coisa, que é o desgaste do joelho, a artrose do joelho. O que vem a ser isso? Um conceito atual. É uma doença de natureza degenerativa que evolui com um processo inflamatório da membrana que envolve o joelho, que se chama membrana sinovial, da cartilagem que recobre a articulação e, finalmente, do osso que está abaixo dessa cartilagem, que vai se degenerar. Esta é uma enfermidade adquirida e que não tem como ser revertida. Então, o exame para se ver uma artrose, o exame é a radiografia pura e simples, bem feita, feita com o indivíduo de pé, apoiado sobre esse joelho, para nós vermos a função desse joelho. Não adianta nós inventarmos 1000 exames, o exame padrão ouro ainda continua sendo a radiografia, que ela vai nos mostrar se o joelho tem um pinçamento, uma diminuição da articulação, um osteófito, que é o popular bico de papagaio, ou se já existe uma alteração óssea, uma remodelação óssea. Deixa eu só te interromper a Pois respeito da radiografia. Por exemplo, na odontologia, é muito bom quando o paciente vem, por exemplo, eu que faço implantodontia, é muito bom quando o paciente já vem com uma panorâmica e uma tomografia. É bom quando ele vai consultar o ortopedista já levar uma radiografia de joelho? Não. Não precisa? Não. Tu vai recomendar quando for o caso? O profissional vai recomendar, vai solicitar o exame adequado para o paciente, né? Na verdade, assim, as radiografias para artrose, elas são dinâmicas, são feitas com o paciente de pé, apoiado nesse joelho, que assim, todo joelho deitado é bom, agora todo joelho de pé não é tão bom assim. Então, nós precisamos que o profissional que examinou vá pedir esse exame e vá dar detalhes desse exame para o radiologista fazer o exame corretamente. Tá? Bom, continuando assim, a artrose é tranquilamente a mais antiga doença. Tá? Se nós formos lá nos dinossauros, nas múmias egípcias, nós vamos encontrar indivíduos com artrose. Então, é ultra frequente, ela existe em 5 a 10% da população acima de 70 anos, então aí sobe para 85%. Ambos os sexos têm artrose e esses pacientes evoluem com alterações radiológicas sempre e esta é a maior causa do absenteísmo, da falta ao trabalho. Bom, a cartilagem do joelho tem algumas funções. Ela serve para proteger essa articulação, fazer com que essa articulação deslize adequadamente. Então, nós podemos ter uma artrose primária ou idiopática, que é a mais comum, e principalmente nas mulheres é a mais comum, mas nós temos também a secundária, que é secundária a traumatismo, como nós já comentamos antes. E aí, vocês veem nessa imagem uma diferença de uma radiografia de joelho para ver uma artrose, onde o indivíduo está de pé e esse joelho está completamente deformado. Então, se usam classificações, essa foto é do meu mentor e meu mestre, o professor Henri Lejour, e que tem uma classificação também de artrose. Então, para que você saiba, o primeiro degrau da artrose é a artrose com pouca alteração na radiografia. Se vocês olharem essa radiografia, ela é praticamente normal e esse indivíduo vai ter uma clínica muito pouco significativa. Do primeiro para o segundo estágio, esse indivíduo vai levar em torno de 10 anos para desenvolver um grau mais acentuado de artrose, uma diminuição da espessura da linha articular. A gente começa a notar, né, Pozzi, que aquele espaçozinho entre os dois ossos,
que é um espaçozinho... Vai diminuindo. Vai diminuindo. A gente Exatamente. enxerga pretinho porque ele tem um líquido Porque menos denso que o osso. Ali nesse espaço, ele não é um espaço vazio, esse espaço é preenchido pelas cartilagens e pelos meniscos. Quando nós vemos uma articulação pinçando, nós vemos que está gastando essa cartilagem e esse menisco. Então, como tu podes ver aqui, em 8 anos, ele passa do estágio 2 para o 3. Observa lá como já existe uma diminuição desse espaço. A setinha está indicando, né? Que o Exatamente. espaçozinho aqui ele está quase encostando osso com osso. E aí, no estágio 4, nós vamos ter deformidade óssea, desequilíbrio da articulação. Em qualquer dos casos, nós vamos ter, além da artrose entre o fêmur e a tíbia, nós vamos ter a artrose entre a patela e o fêmur, que se chama artrose femoropatelar. E esta é uma artrose especial, porque além dela acompanhar toda a degeneração do joelho, nós também poderemos ter indivíduos que têm artrose somente femoropatelar por causa daqueles problemas que nós falamos no bloco anterior. Então, o tratamento vai depender da funcionalidade desse indivíduo, da atividade e da motivação dele, da origem da artrose e da clínica que ele apresentar. Evidentemente, a motivação do paciente é muito importante. Nós temos que quando pensamos em tratar um paciente com artrose, nós temos que senti-lo, nós temos que conversar com esse paciente, nós temos que entender o que é o dia a dia dele e quais são as coisas que ele espera desse tratamento. Esse tratamento não é miraculoso. Esse tratamento não dará um joelho novo para ele. Esse tratamento vai trazer conforto e uma melhor condição. Como nós falamos naquele chuta-chuta da academia, eu vi ali a imagem da bicicleta. A bicicleta é um bom exercício ou aumenta o desgaste? Não, a bicicleta é um excelente exercício e ela é um exercício de cadeia cinética fechada, como nós falamos antes. Então, assim, toda a carga desse joelho está sendo distribuída ao longo do membro. Tá? Então, é tranquilamente um bom exercício. A bicicleta em pé como a bicicleta sentada é um bom Tanto exercício. faz. E a corrida, após? Bom, a corrida já não podemos dizer a mesma coisa, tá? Porque a corrida tem impacto. Então, em indivíduos que têm alterações cartilaginosas, o impacto é prejudicial. Tá? Então, em indivíduos em processo degenerativo, nós temos que evitar os impactos. Então, isso faz parte de todo aquele pacote que a gente falou no tratamento da artrose, que tem que se entender esse indivíduo como um todo. Então, nós vamos ter que ir tirando algumas coisas dele, colocando outras coisas para ele fazer, tá? Tirando o peso, reforçando musculatura, porque nós precisamos diminuir o impacto sobre essa articulação. Então, a corrida realmente não é boa para quem já tem algum grau de degeneração no joelho. Acho que um sinal importante que pode mais ou menos nortear o paciente é a dor, né? Sem dúvida nenhuma, assim, a dor é o primeiro sintoma. Dificilmente um paciente nos procura lá com uma artrose de grau 1. Por quê? Salvo se ele for um desportista de alto nível. Tá? Então, se é um sujeito que usa mais a sua articulação, esse indivíduo vai nos procurar mais cedo. Lá naquela primeira radiografia que a gente praticamente não vê nenhum tipo de alteração. Esse indivíduo, sim, ele vai sentir alguma coisa. Se não, o indivíduo comum que não pratica esportes de alto nível e tal, esse indivíduo vai nos procurar quando a artrose dele já estiver num grau 2, já bem adiantado, quase grau 3, que aí ele vai começar a ter dor diária. Não é? Enquanto ele tem dor ocasional, ele vai lá, põe um gelinho, toma uma aspirina e tal, e as coisas vão indo. Não é? Então, isso é uma característica da artrose e por isso o exame clínico do joelho é tão importante, porque com esse exame clínico, o que nós vamos ver? Se existem desvios de eixo, se existem alterações ligamentares, então nós precisamos pôr a mão nesse indivíduo para sentir esse indivíduo. Então a artrose só tem 3 tratamentos.
ou é o tratamento conservador, que nós já falamos aqui, ou são osteotomias, onde nós cortamos o osso para restaurar um eixo, ou são próteses. Então, uma pergunta que eu acho que as pessoas também, é importante para quem tem problema. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer a cirurgia. Por exemplo, eu se tivesse um problema, eu preciso trabalhar. Então, assim, quanto tempo se precisa? Eu vou ficar 1 mês, 2 meses parada após uma cirurgia de joelho? depende da cirurgia. Evidentemente, depende da cirurgia, sim. Na maioria das cirurgias, salvo as osteotomias, em que nós provocamos uma fratura cirúrgica, esse indivíduo, então, não vai conseguir se apoiar no membro operado tão rapidamente e tal. Ele vai levar em torno de 6, de 8 semanas para ter consolidação desse osso, para esse osso colar novamente, tá? Mas nas demais cirurgias de joelho, principalmente nas cirurgias de prótese, nós colocamos o paciente de pé com 24 horas. Então, com 24 horas, ele está autorizado a colocar o seu peso sobre a sua nova articulação. Esse paciente ele vai usar uma bengala, que não vai ser uma bengala para suporte do peso, e sim uma bengala de confiança, para que ele se sinta confiante e equilibrado para caminhar sobre o seu novo joelho, tá? Então, assim, hoje em dia, as limitações pós-cirúrgicas não são como eram antigamente, como o Eu fiquei Miguel 40 dias, sofreu né? lá 40 dias de gesso e tal. Isso a gente não usa mais, né? Então, assim, todo o objetivo que nós temos no tratamento de um joelho artrósico é dar um paliativo da dor para esse indivíduo, é retardar a evolução dessa artrose. Então, nós vamos usar todas as medidas conservadoras, não cirúrgicas primeiro. Em alguns casos, nós podemos lançar mão de osteotomias, como eu disse para vocês, fazer uma fratura cirúrgica, onde nós vamos corrigir o eixo e fazer com que esse joelho não dure para sempre, mas dure um pouco mais, tá? Até finalmente nós chegarmos na substituição da articulação, na prótese. Então, as indicações, obviamente, variam em função do estágio e da localização dessa artrose, tá? Então, um pouquinho sobre prótese. As próteses lá nos anos 40 eram dobradiças rudimentares, como vocês veem.